Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação e essa videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é coesão textual e uso de pronomes, tá? Vocês observaram algo diferente nessa videoaula? Algo familiar? Sim, é isso mesmo, tá, pessoal? Eu estou utilizando o livro digital de língua portuguesa, tá? Para melhorar o acompanhamento de vocês no decorrer das explicações, tá? E facilitar a aprendizagem de vocês. Após essa videoaula, façam comentários lá aí no grupo, falando se fazer videoaula utilizando o livro digital de língua portuguesa, né, o Telares, se isso facilita a compreensão de vocês e o acompanhamento da explicação do conteúdo, ok? Bom, para iniciarmos aí, a número 1, pede-se que faça a releitura, né, do parágrafo do relato pessoal que vocês fizeram em aulas anteriores, né? Vocês fizeram a leitura do relato pessoal das irmãs Klein, né? Então tem um trechinho aí, eu não vou ler todo o trecho, eu vou ler só um pedacinho, só para que vocês possam identificar aí o uso do pronome, tá? Então eu tenho aí, ó. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. Vou fazer a leitura só até aqui. Vocês perceberam aí uma palavrinha em negrito? Que palavra é essa? Eles, né? Esse eles aí está se referindo a que palavra, né? Quem que vão surgindo? Quem que vão surgindo? Para saber a quem esse pronome está substituindo qual palavra, está se referindo a qual palavra, é só observar a oração anterior, tá? Vamos reler a oração anterior. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Então, quem é que vão surgindo? Os icebergs. Só que para não repetir a palavra icebergs duas vezes aí, uma ao lado da outra aí, uma palavra ao lado da outra, ou seja, a repetição, para que não haja a repetição da mesma palavra, o autor ele resolveu usar o pronome eles, né? Eles aí é o pronome pessoal do caso reto, se refere à terceira pessoa do discurso, né? Terceira pessoa do plural, no caso aí, tá? Então, se o autor ele não tivesse usado o pronome eles, então essas duas orações aí, essas duas frases aí, ficaria assim, ó. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Os icebergs vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. Então, ficaria icebergs e icebergs, né? A palavra icebergs repetidas duas vezes aí num mesmo trecho. Não no mesmo trecho, mas muito próximo uma da outra, tá? Mais embaixo a gente vê a palavra iceberg. Mas se não tivesse utilizado eles aí, teria uma quantidade maior ainda. E a palavra iceberg ficaria ao lado uma da outra, tá? Então, quando os pronomes eles são utilizados para se referir a um elemento anterior, ou seja, uma palavra anterior, ou substituir uma palavra anterior, esse pronome ele ajuda na coesão do texto, tá? Ele é como se ele se torna um conectivo, tá? Ele vai ligar uma palavra a outra, vai se fazer referência a outra palavra, ou vai substituir uma outra palavra para que não haja uma quantidade excessiva da escrita dessa mesma palavra dentro de um determinado contexto, ok? Ou determinado texto. Então, nesse caso aí, o eles aí, ele vai ajudar na coesão textual e automaticamente o texto ficará mais coerente também, ou seja, vai ajudar no sentido do texto, o texto ter mais sentido, tá? Não havendo
muita repetições de palavras, ok? Aí eu tenho aí, na número 1, eu tenho a letra A e a letra B, você vai fazer a leitura dessas questões e responder depois. Tem a número 2 também, que você fará a leitura também. E na número 3, tem aí uma história em quadrinhos da Mafalda, que eu estarei fazendo a leitura para vocês, ó. Hoje, querido diário, hoje eu xinguei a minha mãe. Reconheço que me comportei muito mal e que minha mãe é boa e que ela tem direito de ficar com raiva e que toda a culpa é minha e nada mais que minha. Aí a Mafalda dá uma paradinha, fica analisando o que ela escreveu e no último quadrinho ela resolve escrever: a direção deste diário esclareceu que se limita a publicar estas notas sem compartilhar das opiniões de sua autora. E lá embaixo, lá na próxima página aí do livro de vocês, na página 153, tem uma explicaçãozinha a respeito dessa história em quadrinhos, que diz o seguinte, ó. Observe as palavras que aparecem no último quadrinho da tirinha de Mafalda. Este diário se limita, estas notas, sua autora. Então, eu tenho aí as palavrinhas este, se, estas e sua. Todas essas palavrinhas aí, elas são pronomes, tá? Este e estas são pronomes demonstrativos. O se é um pronome pessoal do caso oblíquo e o sua é um pronome possessivo, ok? E esses pronomes aí, eles foram usados no último quadrinho, na fala da personagem Mafalda, para que não houvesse repetições de palavras, né? E a fala dela ali ficasse mais coerente, ok? Então, este e esta são pronomes que se referem a um diário específico, o de Mafalda, e a determinadas notas escritas, por essa personagem, tá? O pronome se, por sua vez, faz referência à direção do diário, isto é, a própria Mafalda. Isso também acontece com o pronome sua, relativo à palavra autora. Então, se ela não tivesse utilizado ali o se e o sua, a palavra, tanto o diário específico quanto a autora, ela haveria repetição dessas palavras aí, dentro daquela fala, tá? Esses pronomes foram empregados para fazer referência a algum elemento do texto. No caso do pronome sua, seu emprego evita a repetição de estas notas. Se o pronome não tivesse sido usado, esse trecho poderia ficar assim: se limita a publicar estas notas sem compartilhar da opinião da autora destas notas. Então, a palavrinha notas aí, haveria uma repetição dessa palavra, tá? Então, não houve essa repetição, porque o pronome ele foi usado aí como um elemento de coesão, tá? Ele foi utilizado para se referir ao termo anterior. O uso de pronomes estabelece relações entre elementos presentes no texto, favorecendo a coesão textual, tá? Lembram aí o que é coesão textual? São palavras e expressões que são utilizadas como conectivos de ligação entre frases de um texto, entre um parágrafo e outro, tá? De forma a deixar o texto mais coerente, tá bom? Então, o pronome ele é utilizado também para ajudar, para favorecer a coesão textual, tá? Melhorando assim a coerência do texto, ou seja, deixando o texto com maior sentido. Eu tenho aí também uma outra tirinha, né? Aí que está falando que existe outros tipos de pronomes, e que agora vocês verão, né, esses tipos de pronomes, tá? Eu tenho aí a tirinha, né, de H, e H começa falando: trabalhei a minha vida inteira e hoje posso dizer, eu consegui. A mulher dele fala: correção, nós conseguimos. Então, no primeiro quadrinho aí,
O eu consegui se refere à primeira pessoa do singular, tá? E o nós conseguimos se refere à primeira pessoa do plural. Ambas as palavras eu e nós são pronomes, tá? E estão ajudando aí também a dar maior sentido ao texto. Então, na página, essa página anterior aqui é a página 153, né? Na página 154, aí logo após introduzir a questão número 6, eu tenho aí as palavras eu, nós, ele, ela, eles, podem ser usadas para fazer referência aos personagens envolvidos na história de H e Helga, a esposa dele, né? E são chamados de pronomes pessoais, tá? Então, eu, nós, ele, ela, eles são pronomes pessoais, tá? Iremos ver com maior detalhe a partir da próxima explicação, tá? Então, eu tenho aí a explicação, ó. Na leitura do relato, esses pronomes pessoais nos ajudam a identificar quem narra os fatos, tá? Ou quem participa dos acontecimentos. Indicam as pessoas gramaticais ou as pessoas do discurso. Eles foram usados no texto para substituir os substantivos e também para evitar a repetição dos nomes, tá? Então, a funções assim que são exercidas por pronomes pessoais são de indicar as pessoas gramaticais, né, substituindo, se referindo a determinada pessoa dentro de um texto e também para substituir, tá? Então, a função é de substituir o substantivo ou evitar repetições de palavras, ok? E temos aí logo abaixo um quadro, né? Nesse quadro aí, leia o quadro a seguir. Os pronomes pessoais são classificados de acordo com a pessoa do discurso ou com a pessoa gramatical a que se refere. Tá? Esse quadro aí tá lá na página 154 do livro de língua portuguesa de vocês, tá? Qualquer coisa vocês podem estar acompanhando pelo livro também. Então, a primeira pessoa do discurso é quem fala, tá? Então, a primeira pessoa do discurso é quem está falando, que são as primeiras pessoas do discurso são eu, nós, a gente. Esse agente aí é utilizado mais numa linguagem do dia a dia, uma linguagem mais informal, ok? Então, a primeira pessoa é quem fala, tá? A segunda pessoa é com quem se fala. No caso aí, temos exemplos no Brasil, em algumas regiões, usam-se o tu e o vós, tá? Então, no Brasil, em algumas regiões, usam-se o tu e o vós. Já em outras regiões, né, esses pronomes são substituídos por você e vocês. Então, tanto tu e vós, quanto você e vocês, se refere à segunda pessoa, tá, do discurso, ou seja, com quem se fala, tá? O tu e você pertencem à segunda pessoa do singular, tá? O vós e vocês se refere à segunda pessoa do plural, tá? E a terceira pessoa do discurso, no caso aí, é a pessoa ou a coisa de que se fala. Ele, ela, eles, elas, tá? Então, primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala, tá? E cada pessoa do discurso aí é representada por pronomes, tá? E indo para a página 155, eu tenho mais uma explicaçãozinha que diz assim: a expressão agente, igual eu havia falado para vocês já, a expressão agente, ela em substituição aos pronomes eu e nós, tem sido muito empregada na linguagem do cotidiano. Então, principalmente jovens, né, crianças também, esse grupo mais jovem, eles utilizam muito
a expressão a gente, em vez de dizer nós, tá? Ou dizer eu, né? Utiliza muito essa expressão a gente. Só que é uma linguagem mais utilizada no cotidiano, no cotidiano. É uma linguagem mais informal, tá? Algumas gramáticas, elas aconselham evitar essa expressão a gente em circunstâncias mais formais, tá? Particularmente na comunicação escrita, como em textos científicos, né? Textos jornalísticos. Então, algumas gramáticas pedem que evite o uso da expressão a gente. Essa expressão ela é utilizada mais no dia a dia e ela está mais aproximada à linguagem informal, ok? E temos outros pronomes também. Para sabermos um pouquinho mais a respeito de outros pronomes, eu farei para vocês aqui a leitura desta tira aqui, onde Haroldo, né? Haroldo está falando, ele inicia o primeiro quadrinho aí, falando e falando alto, né? Percebe assim que ele está quase que gritando. E dramático, né? Esse personagem ele é um pouquinho dramático, eu gosto até desse personagem Haroldo. Ele diz aí no primeiro quadrinho: ninguém me leva a sério, ninguém se preocupa com as minhas necessidades. É pedir demais, no segundo quadrinho, tá? É pedir demais ser tratado com consideração de vez em quando? Aí a mãe vem toda atenciosa, né? Certo, que tal um abraço? Aí, ao invés dele dar o abraço na mãe, ele faz outra pergunta. Você me dá $20? Aí no quadrinho final ele fala: viu só? Ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Vocês perceberam aí que é óbvio que a mãe não deu os $20 a ele, né? O último quadrinho deixa claro isso, porque ele continua dramatizando, falando, né? Reclamando que ninguém gosta dele. Mas por quê? Porque não fez algo que era do interesse dele também, né? Então, vamos observar logo abaixo os pronomes que foram utilizados nessa história em quadrinhos, tá? Observe a relação eu, me e mim. Vocês podem observar aí, ó, no terceiro quadrinho, que tem a fala do Haroldo, que ele fala assim, ó, quando ele fala com a mãe dele assim: você me dá $20? Você me dá $20? Esse me aí está se referindo a quem? A Haroldo, que é a pessoa que está falando, tá? E no quarto quadrinho aí, lá no finalzinho, diz assim: ninguém gosta de mim. Esse mim está se referindo a quem? Também está se referindo a Haroldo. E aí, vocês já conseguiram pegar o que quer dizer isso aí? Quer dizer o quê? Que o me, tanto o me quanto o mim, está se referindo também à primeira pessoa do discurso. A primeira pessoa do discurso, tá? Ou seja, a pessoa que fala, a pessoa que está falando aí no caso, tá? Então, as palavras me e mim também são pronomes pessoais, né? O quadro a seguir mostra como esses pronomes são apresentados tradicionalmente em uma gramática. Então, eu tenho aí, ó, os pronomes pessoais, eles podem ser classificados em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então, pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. A primeira pessoa do singular, ela pode ser representada pelo pronome pessoal, os pronomes pessoais reto, o pronome pessoal eu, tá? E pode ser representado também pelos pronomes pessoais oblíquos me, mim, comigo. Então, tanto os pronomes pessoais eu, me, mim, comigo, todos esses pronomes aí, eu, me, mim, comigo, são pronomes que se referem à primeira pessoa do singular, à primeira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que fala, tá? Já na segunda pessoa aí,
que é a pessoa com quem se fala, nós temos aí tu, né, no caso, pronome pessoal do caso reto, te, ti, contigo, pronomes pessoais do caso oblíquo. Você, se, si, consigo, lhe, o, a, tá? Então, esses pronomes aí, tu, te, ti, contigo, você, se, si, consigo, lhe, o e a, se referem à segunda pessoa do discurso, à segunda pessoa do singular, né? A segunda pessoa do singular, ou seja, a pessoa com quem se fala, tá? O tu e você são pronomes pessoais do caso reto. O te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o e a são pronomes pessoais oblíquos, mas todos esses pronomes que eu acabei de falar agora, eles pertencem à segunda pessoa do singular, tá? Tu, você, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o, a. E a terceira pessoa do singular aí, eu tenho ele e ela, né? Pronomes pessoais do caso reto. E eu tenho nós, eu tenho se, si, consigo, lhe, o, a, que se refere às pessoas, pronomes pessoais do caso oblíquo. Aí vocês vão falar assim, mas professora, o se, si, consigo, lhe, o, a, não pertence à segunda pessoa do singular? Sim, pertence. E pertence também à terceira pessoa do singular. E como vocês saberão distinguir, como é que vocês irão saber quando esses pronomes pessoais do caso oblíquo aí, eles estão se referindo ou à segunda pessoa do singular ou à terceira pessoa do singular? Através do contexto. Vocês vão observar se no contexto estiver se referindo à pessoa com quem se fala, então vai estar pertencendo à segunda pessoa do singular. Agora, se estiver se referindo à pessoa de quem se fala, aí vai estar se tratando da terceira pessoa do singular, ok? Continuando ainda o nosso quadro, eu tenho aí a primeira pessoa do plural. Na classificação dos pronomes pessoais do caso reto, eu tenho nós. Já no caso oblíquo, nos, conosco, tá? Então, tanto nós como nos, conosco se refere à primeira pessoa do plural, ou seja, a primeira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa quem fala, as pessoas quem falam, aí, que estão falando, né? As pessoas que estão falando, no caso, tá? Aí eu tenho a segunda pessoa do plural, vós, vos, convosco, vocês, se, si, consigo, lhes, os, as, tá? Aí vocês vão falar assim, tia, mas esse se, consigo, eles estão lá também nas pessoas do singular lá. Sim, aí você vai observar o contexto também, para você saber se esse consigo está referindo a uma pessoa do plural ou do singular, você vai observar o contexto, se a frase, a oração, né, está se referindo, a concordância dele está no singular ou está no plural, tá? Observa, tudo é questão de leitura e observar o contexto para saber aonde que esse pronome vai estar se encaixando, ok? E eu tenho aí, né, a terceira pessoa do plural, eles, elas, se, si, consigo, lhes, os, as. Mais uma vez aí, a segunda pessoa do plural está são as mesmas pessoas da terceira pessoa do plural. Então, vocês vão estar observando também o contexto. É com quem se fala ou é de quem se fala? Tá bom? Está no singular ou não está no plural? É isso que vocês vão estar observando para que vocês consigam identificar, ok? Os pronomes você e vocês são empregados em grande parte do Brasil como segunda pessoa, tá? Então, eu tenho aí, antigamente utilizavam muito o tu, né? Então, tu te lembras da tua infância?
foi substituído, né, na linguagem da maioria das pessoas do Brasil por você se lembra da sua infância? Então, observe que o pronome se, do caso oblíquo, ele corresponde também à terceira pessoa. Então, por ele pertencer, ele corresponder tanto à segunda pessoa quanto à terceira pessoa, como regra geral, eles colocaram que os verbos eles se referem aos pronomes você. Dessa forma, os verbos que se referem aos pronomes você e vocês são empregados em terceira pessoa. Então, o que prevalece aí no caso é a conjugação dos verbos em terceira pessoa, ok? Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós finalizamos, tá? Esse outro conteúdo, ele vai ficar para a próxima aula. Eu estarei colocando aí na agenda de vocês quais são as atividades que vocês irão fazer. São essas atividades que apareceram aqui, são essas questões, né, que apareceram aqui no decorrer dessa videoaula, ok? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês grandemente. Se vocês acharam que facilitou o acompanhamento, né, da explicação do conteúdo, a compreensão de vocês também, o uso do livro digital facilitou essa compreensão, né, e esse acompanhamento, deixa lá, comenta lá no grupo do WhatsApp, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Um abraço.